Fala, meus queridos alunos, professor Carlos Eduardo na área, para mais uma aula de língua portuguesa e que alegria, que felicidade poder ter esse momento de revisar com vocês, né? Eu estou participando aqui de um momento muito único na vida de vocês. Amanhã é a prova e hoje Deus me dá a oportunidade de ajudar você, né? De ser um instrumento de auxílio na sua vida. E eu sou muito grato ao meu Deus por isso, né? Nós devemos, meus queridos, dar graça em tudo. Não sei, talvez nesse momento você esteja, né, angustiado, ou às vezes até reclamando, ou com medo. Ai, porque amanhã eu vou fazer essa prova. Ô, gente, fazer essa prova significa tanta coisa. Significa que Deus deu a oportunidade de você terminar seu ensino médio. Quantas pessoas nem têm essa oportunidade, têm que escolher entre sobreviver e estudar, né? Meus queridos, que linda oportunidade, amanhã você vai fazer a prova, significa que você tem como se locomover, significa que você está com saúde. Quantas pessoas existem ali, lá dentro daquele hospital Tarcísio Maia, lá nos corredores, sem ter a chance, meu Deus, às vezes nem de ir ao banheiro sozinho, tem que ter auxílio de alguém para levantar, para levar, para botar numa cadeira de roda, e para a honra e glória do Senhor, Deus lhe dá um favor imerecido, que é a dádiva de viver de modo saudável, a ponto de você conseguir fazer uma prova amanhã. Não é esse o mandamento que o Senhor nos dá? Em tudo dai graça. E é assim que eu quero começar a aula de hoje, dando graças a Deus e pedindo a Ele que eu seja, na vida de vocês, um instrumento. Meus queridos, vamos começar a nossa revisão? E assim, ó, revisão é revisão. Eu não estou aqui para ensinar você do zero, para pegar o conteúdo desde o início, para você que não sabe, né, o conteúdo eu vou pegar desde o início, não, certo? Esse não é o objetivo da revisão. O que é a revisão? É, né, aprofundar, é rememorar aquilo que você já viu, aquilo de que você já sabe. Show? Você teve esse tempo todo aí para se preparar, então hoje é hora de revisar. E eu trouxe hoje, gente, um simulado. Eu gosto muito desse simulado, porque ele é bem no perfil da banca de vocês, né? Esse simulado é bem mesmo no perfil da banca de vocês, bem parecido. Show? Então vou projetar aqui e nós vamos fazendo, certo? Ó, compartilhando a tela. Desculpa aí qualquer barulho, gente, que possa acontecer, né? Eu estou na minha casa e aqui tem vizinhos, tem criança, e aí é normal que haja aquela barulheira, certo? Deixa eu ampliar aqui. Dá para dar mais um zoom. Deixa eu olhar aqui se dá para dar mais um zoom. Dá? Rapaz, quase, mas dá não. Ó. Pronto, vamos assim, né? Vamos assim. Show de bola. Ele diz esse textinho que a gente vai ler, né? Nós vamos ler um textinho. Eu quero que você tenha atenção com alguns tópicos. Show? Só pegar a canetinha aqui. Ele diz assim: ó, Fundação diz que não há risco na polpa industrializada. Então, olha, o leitor, ele já sabe de uma tese principal, olha, não há risco. É como se ele estivesse dizendo, olha, fique tranquilo, né? Fique tranquilo com a polpa industrializada, não tem risco algum. Mas vamos lá. O açaí que é consumido em boa parte do Brasil não corre o risco de estar contaminado. É o que afirma a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, referência nacional no diagnóstico de doença de Chagas. Ou seja, existe uma fundação, né? Essa fundação ela é uma fundação de pesquisa e o objetivo dela é ser uma referência, não é local, é uma referência nacional, ou seja, em toda a nação no que se refere ao diagnóstico de doença de Chagas. Então, quando se fala, vamos diagnosticar a doença de Chagas, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Fundação Ezequiel Dias, porque ela é a referência no diagnóstico. Show de bola? Aí ele diz assim, ó, o que é consumido fora do Norte e Nordeste é a polpa industrializada, que sofre o processo de pasteurização. Olha que nome mais esquisito. Bom, nome estranho, né? Pasteurização. Diz a chefe do Serviço de Doenças Parasitárias da Fundação, Eliana Furtado Moreira. Show. No processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida, ou seja, esquenta, né, durante alguns segundos, a temperaturas entre 80 e 90 graus, e depois é imediatamente
resfriada. Veja, olha, ele diz assim, olha, é aquecida e imediatamente resfriada. É como se fosse um choque térmico, né? Pelo que dá para entender aqui, que ela aquece e na mesma hora resfria, quente, frio. E isso faz o quê? Olha, esse processo elimina o agente causador da doença de Chagas. Além disso, a polpa vendida é congelada, ou a polpa é congelada, né? O que elimina a possibilidade de o protozoário Trypanosoma cruzi estar presente na fruta, ou seja, a gente fique tranquilo. Tem de tudo para ser seguro, tem esse processo de pasteurização, tem o fato de ser congelado, então não tem perigo. O Pará, olha aqui, o Pará é o principal produtor da fruta no país, né? Quem é o principal? O Pará. Além de abastecer o mercado interno, exporta parte da produção. Ou seja, o Pará faz duas coisas, né? Ele abastece o mercado e ainda faz o quê? Exporta. Ele é responsável por duas coisas. Show de bola. Então, um texto bem curto aí. Nós vamos fazer a primeira questão, que deve ser, né? Pelo menos deve ser uma questão de interpretação. Olha aí, ele diz assim, olha, no que se refere ao texto anteriormente lido, assinale a alternativa incorreta. É o tipo de questão mais perigosa que existe. Por quê, professor? Porque ela pede o incorreto. Isso é perigoso. Pessoal, olha, vamos começar a nossa aula estabelecendo isso. Amanhã, a sua cabecinha ela está programada para, né, marcar o certo. Todo mundo vai fazer uma prova e o objetivo da pessoa é marcar a questão correta, marcar o certinho. Show de bola, professor. Tranquilo. O objetivo é marcar o certo. Tranquilo, professor. Aí vamos lá. Quando a banca pede o errado, ela desprograma a sua cabeça. Ela desprograma. Porque você está programado para marcar o certo. Se ela pediu o errado, ela desprogramou a sua cabeça. Aí vamos lá, ele diz assim: o processo de pasteurização ocorre por meio do aquecimento, seguido do resfriamento da polpa do açaí. Foi exatamente o que o texto disse. Até lembra que eu disse assim, gente, é tipo um choque térmico. Lembra que eu falei isso? Então tá certo? Tá certíssimo. Show. B. De todas as regiões do país, o Pará é aquele que mais produz açaí. Ó, tá lá embaixo, olha. O Pará é o principal produtor da fruta no país. Certinho, show de bola. Letra C. Não há risco, de acordo com o texto, de consumir a polpa do açaí e contrair a doença de Chagas. Gente, certíssimo. É justamente isso a tese principal do texto. Show? Letra D. O processo de pasteurização elimina o agente causador da doença de Chagas. Vamos ver, ó. Ele diz assim, olha, é aquecida durante alguns segundos a temperaturas entre 80 e 90 graus e depois é imediatamente resfriada. Esse processo, qual o processo? Né? O processo de pasteurização. Esse processo elimina o agente causador. Então, perfeito, gente. É justamente o processo de pasteurização que deixa a polpa segura. Ah, professor, então só sobrou a letra E, mas vamos ver, vamos marcar aqui, mas vamos ver se realmente a letra E. Show? Ele diz assim, olha, a Fundação Ezequiel Dias é responsável pelo processo de pasteurização da polpa do açaí. Espera aí, gente. Ó. Errado, né? Inclusive está errada a palavra polpa, né? Deveria ser polpa com L. Então vamos lá, o que é que acontece, meus queridos? A fundação, ela faz um trabalho de diagnóstico. Ela não faz o processo de pasteurização. Ela faz um trabalho de diagnóstico, ou seja, ela olha e diz assim, olha, tem a doença de Chagas, não tem a doença de Chagas, certo? Então, ela olha, ela faz só o diagnóstico, ela verifica se há a doença. Ô, professor. Quer dizer, então, professor, que ela não faz o processo de pasteurização, não. Tanto é que ele diz assim, olha, Fundação Ezequiel Dias, referência nacional no diagnóstico. Ele não fala no processo de pasteurização, não. Nada disso. Então, gabarito, letra E, né? Iremos aí, né? Por meio dessa questão, revisar no Enem, gente. Ó, isso aqui no Enem é questão de interpretação de texto, é questão de compreensão de texto. Porque há uma diferença, né? A interpretação é quando eu vou além do que o texto diz. A compreensão é quando eu entendo aquilo que está posto no texto, ou seja, eu consigo marcar a resposta no próprio texto. Então, foi isso que a gente fez aí. Show? Vamos à questãozinha de número 2. Ó, questão de número 2 diz assim: é o que afirma a FUNED.
Fundação Ezequiel Dias, Referência Nacional do Diagnóstico de Doença de Chagas. Morfologicamente, o vocábulo grifado no trecho acima se classifica como. Eu quero que você pense um pouquinho, pense aí, vá lá, pense um pouco. O professor vai tomar uma água. Com muita chance de cair amanhã, hein? Muita chance mesmo. E aí? Professor, eu acho que eu já sei o que é que eu vou marcar. Sabe, mas deixa eu fazer uma revisãozinha com você, ó. Deixa eu fazer uma revisãozinha com você. Ó, vou jogar aqui no quadro branco, esse quadro branco ajuda. Vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no negócio. Show de bola, vamos lá. Dê uma olhadinha aqui comigo. Meus queridos, olha, nossa cabecinha, oriunda do ensino médio, do ensino fundamental, quando olha para isso daqui, diz o seguinte, artigo. O e a, artigo. Show, professor. O, a, os e as, artigos definidos. É, né? Mas será que é a única classificação existente? Pense aqui um pouquinho comigo, ó. Vamos lá, vamos lá. O e a, gente, também tem outras classificações. Além de serem artigos, elas podem ser o quê? Olha, pronomes, pronome demonstrativo, demonstrativo. Show. Professor, ele sempre vai ser pronome demonstrativo? Não, gente, nem sempre, né? Primeiro, como é que eu vou saber que ele é um pronome demonstrativo? Vou ensinar um passo a passo aqui, é bizu, viu? É dica, é macete. Primeiro, na frente você vai encontrar ou um que, ou um que, ou um de. Show? Pode ser de, do, das, também pode estar contraído com artigo, beleza? Então vamos lá, você vai encontrar ou o que ou o de, show. Pego o, pego o a, aí na frente eu encontro ou o que ou o de, show. Se você encontrar, aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tentar, você vai tentar trocar esse o e esse a por, vamos lá, aquele, aquele, aquela, ou aquilo. Peraí. Professor, mas eu só vou tentar trocar se na frente do O ou do A eu encontrar o que ou o de. É exatamente isso que eu estou dizendo. Por exemplo, ó, vou pegar aqui uma frase da seguinte forma. Ó, exemplo. Eu ouvi o que falar, falaram de mim. Eu ouvi o que falaram de mim. Bom, professor, achei o gol. Foi. Mas na frente dele, professor, apareceu o quê? Coisa boa, professor. Apareceu o quê? Show. Né? Aí o que é que eu faço? Se tem o que na frente ou o de, aí eu vou tentar trocar esse o por aquele, aquela ou aquilo. Se eu conseguir, é um pronome demonstrativo. Eu ouvi aquilo, aquilo que falaram de mim. Ei, professor, consegui trocar por aquilo. Então, esse o é um pronome demonstrativo. Pronto. Matou a charada, né, professor? Matou a charada, não tem nem estresse com isso. Então vamos lá, ó. Vamos dar uma olhadinha lá para ver se a gente consegue aplicar isso à questão 2. Ó, questão 2 diz assim, ó. É o que afirma Funed. Opa, eu tenho o, mas na frente dele tem um que.
É mesmo, professor. Ó, o que é que eu vou fazer? Tentar trocar o por aquele, aquela ou aquilo. Será que eu consigo? Olha, é aquilo, é aquilo que afirma a Funele. Consigo trocar por aquilo? Consigo. Ele é o quê? Um pronome demonstrativo. Nosso gabarito é a letra D. Show de bola? Gabarito letra D, né? No padrão, sem nenhum estresse, sem nenhum problema. Show? Vamos a mais uma. Ó, questão 3, né? 3 é legal, né? 3 é legal. Diz assim: o açaí que é consumido em boa parte do Brasil não corre o risco de estar contaminado. Aí ele pergunta, olha, ele diz assim: o vocábulo grifado anteriormente é responsável por introduzir uma oração sobre a qual é correto afirmar que vocês que fazem. Vamos lá. Pense um pouquinho, deixar você pensando, para você vai tomar uma água, né? Você vai pensando aí, vai marcando, dando lugar ao Senhor, Jesus operando sua vida. Pense aí bem direitinho. Vamos lá? Ó, show de bola. Professor, leva a gente para o quadro branco, professor. Eu gosto tanto desse quadro branco. É, vamos lá. O que, gente, ele tem muitas classificações na língua portuguesa, né? Pode ser conjunção integrante, pronome relativo, enfim, tantas. Mas hoje, eu gostaria de revisar com vocês quando é que nosso amiguinho que vai se classificar como pronome relativo, certo? Quando é que o que se classifica como pronome relativo? Vamos lembrar? Vamos lembrar. O que será um pronome relativo se eu conseguir trocá-lo por o qual e seus variáveis? O qual e seus variáveis, né? O qual, a qual, na qual, das quais, tudo que tem esse qual no meio. Se eu conseguir trocar, ele é pronome relativo. Show de bola, professor. Deu para entender. Aí vamos lá então, professor. Mas eu lembro que o senhor passou um bizu para a gente. Foi, passei. O pronome relativo tem bizu, né, professor? Tem bizu. Eu consigo trocar o que por o qual e seus variáveis. É, mas qual é o bizu? Ó? Lembra isso aqui? O bizu dele é essa palavrinha aqui, olha. Prosa. Ó, bizu do pronome relativo, prosa. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. Não é assim? Se há pronome relativo à oração subordinada adjetiva. Show. Ah, professor, então é automático, né? Toda vida que eu encontrar um pronome relativo, automaticamente eu achei uma oração subordinada adjetiva. Você matou a charada, meu querido. É isso mesmo. Show. Ah, professor, mas é mais difícil, porque eu lembro que existem dois tipos de orações adjetivas. E é. Quais são? Eu lembro, professor, é restritiva, restritiva, ou pode ser explicativa. Foi bom. Restritiva ou explicativa. Ótimo, professor. Tranquilo. Restritiva, professor, dá o quê? Olha, dá S, V. E explicativa dá ó, C, V. Vixe, professor. Ia, pois é, né? Aí que interessante, professor. Esse S V significa o quê? Significa sem vírgula. E esse C V professor, significa com vírgula. Beleza? Vamos lá, professor. Vamos ver um estresse aqui, ó. Vamos ver esse estresse aí, professor. Eu digo assim, o aluno que saiu é ruim. Maria.
Vamos lá. O aluno que saiu é ruim. Gente, eu não poderia pensar assim, olha, o aluno o qual saiu. Se eu consigo trocar por o qual, ele é um pronome relativo. Qual o bizu? Prosa. Se há pronome relativo, a oração subordinada adjetiva. Ela é restritiva ou explicativa? Antes do que? Tem uma vírgula? Tem não. Então ela é restritiva. Pronto, show de bola. Sem estresse, sem nenhum problema. Show? Vamos lá? Vamos lá. Bom, o açaí que é consumido em boa parte do Brasil não corre risco de estar contaminado. O açaí que é consumido é como se fosse, olha, o açaí o qual é consumido. Se eu consigo trocar por o qual, ele é um pronome relativo, que é o bizu prosa. Show de bola. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Restritiva ou explicativa? Restritiva, não tem vírgula. Show, vamos correr para o abraço. Letra A. Introduz uma circunstância de lugar. Gente, se fosse circunstância de lugar, essa oração seria adverbial. Letra B. Introduz uma oração que restringe. Opa, ela restringe, ela é restritiva. O conteúdo semântico do vocábulo açaí. Show, professor. Ela é restritiva, por isso que ele falou que restringe. Gabarito, letra B, de bolo de pó. Letra C. Projeta uma oração de natureza substantiva. Não, é adjetiva. Liga orações sintaticamente independentes. Professor, o que é oração sintaticamente independente? Não lembro, não. Oração sintaticamente independente é oração coordenada. Oração coordenada. Letra E. Trata-se de uma oração reduzida. Gente, olha, oração reduzida é aquela que não tem um pronome, né? Ela não vai ter o pronome, não vai ter conjunção, então não tem como dizer que essa oração é reduzida, não. Ela tem um pronome relativo. Show? Questão 3 a gente matou. Vem cá, ó. Vem cá, meu moreno. Olha aqui na questão 4. Ele diz o seguinte, olha, o termo em realce no fragmento textual é demarcado com vírgula, foi demarcado com vírgula. Sobre esse processo, é correto que se afirme aí. Você que faz aí, bonitão das tapiocas. Faça aí, bonitinho na pomada. E aí? Pense um pouquinho aí. Você vai desenrolar. Professor, vamos lá. Professor, esse negócio de termo com vírgula, rapaz, eu me confundo tanto entre aposto e vocativo. Por que, professor? Ele, vocativo vem com vírgula, e aposto vem com vírgula, vem. Aí, como é que eu vou saber? Tenha calma, amor, não deixe de estresse. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vocativo e aposto. Vocativo, professor. Serve para quê? Para chamar, né? E aposto para explicar. Show, né? Aí, professor, ambos, todos dois, né? Tem que ter vírgula, tem que ter vírgula. Vamos ver se ele está chamando ou se ele está explicando. Olha. Diz a chefe do Serviço de Doenças Parasitárias da Fundação, Eliana Furtado Moreira. Gente, ele está explicando quem é a chefe. Quem é a chefe? Homem, é a Eliana. A Eliana é aquela homem, que é chefe do serviço. Ele está explicando, gente. Termo que serve para explicar. Está explicando quem é a chefe, é a Eliana. Ó. Então, o termo que serve para explicar é o quê? Aposto. Né? Letra A diz assim: a vírgula está correta, tendo em vista que isola um vocativo. Não, não é vocativo. Ele não está chamando a Eliana. Letra B. A vírgula está incorreta, pois separa o sujeito do verbo. Gente, né? Tem nada a ver sujeito de verbo aí, isso é um aposto. Letra C. A vírgula está correta,
pois sinaliza a inversão da ordem direta. Esse negócio da inversão da ordem direta é quando você tem um advérbio, né? Quando o advérbio está deslocado e tal, nada a ver. Letra D. A vírgula está correta, pois demarca um aposto perfeito. Gabarito, letra D. Letra E. A vírgula está correta, pois sinaliza uma oração adjetiva explicativa. Gente, o que é que eu preciso para ter uma oração adjetiva? Preciso ter o pronome relativo, né? Não é prosa, o bizu. Tem pronome relativo aí? Tem não. Como é que vai dizer que é uma oração adjetiva? Porque para ser oração adjetiva tem que ter o pronome relativo. Não tem, então não pode ser oração adjetiva. Questão 5 a gente matou. Vamos a 6. Na questão 4, né? O professor parece que está alvoroçado, abirombado do juiz. Questãozinha de número 5. Diz assim: além de abastecer o mercado interno, exporta parte da produção. O segmento em destaque acima projeta, no período em que se insere, uma relação semântica de. Faça aí, por favor. Isso aí um pouquinho. E aí? Pessoal, não é uma questão de gramática, não. Sabia? Isso é uma questão de interpretação. Está interpretando o sentido do texto. Que ele diz assim, ó, além de abastecer o mercado interno, exporta parte da produção. Ele está falando do Pará, né? Ele diz lá no texto, né? Quem vamos voltar lá o texto? Ó. Ele diz assim: o Pará é o principal produtor da fruta no país. Show? Além de abastecer o mercado interno, exporta parte da produção. Então é como se eu estivesse dizendo assim: olha, o Pará é responsável por fazer duas coisas. É abastecer o mercado e exportar a produção. Então ele tem duas funções: abastecer e exportar. Duas, da noção de soma, de adição. Soma é adição. Ele faz duas coisas, é adição, professor. Então é só correr para o abraço e mostrar que o gabarito é letra C. Né? Professor, a alternância, gente, é quando eu tenho umas duplinhas de conjunção. Ou, ora, quer, seja, não é assim? Pois é. A diversidade é o sentido de oposição, né? A diversidade é quando eu tenho mas, porém, enfim, né? Contudo, todavia, no entanto, entretanto. Explicação, gente, é quando eu tenho o pois, o porquê, embora. Concessão, gente, é o sentido contrário, né? Quando eu tenho embora, ainda que, mesmo que, apesar de, conquanto, posto que, malgrado, não obstante, enfim. Show? Então, questãozinha a gente matou, vamos para 6. Ó, a palavra açaí, presente no texto, é acentuada pelo mesmo motivo que você que faz. Faça aí. Não, um tempinho legal pra você fazer, pra você não ficar estressado, né? E aí, vamos lá? Ó, meus queridos, é o seguinte, ó. O que é que tá acontecendo aqui nesse babado, né? Professor, me explica aí, explica. Vamos lá. Qual é a regra da acentuação da palavra açaí?
A primeira coisa que você tem que saber. Vamos lá, açaí, separa. A, sa, açaí, né? Ele acertou. Gente, aqui ocorreu uma coisa que nós chamamos de hiato. Ó, hiato, beleza? Vamos lá, o que é hiato, professor? É quando duas vogais se separam. Qual é a regra de acentuação do hiato? É o seguinte, ó. Se você pegar um hiato e a segunda vogal, é assim, ó. A segunda vogal desse hiato for a letra I ou a letra U, você tem que acentuar. Pode ser IS ou o S, né? Você pegar um hiato e a segunda vogal desse hiato for a letra I ou U, você tem que acentuar. A gente, foi o que aconteceu aqui, ó. Açaí, ó, tem um hiato, primeira vogal é essa, a segunda é essa. Então, o I foi a segunda vogal do hiato. Por isso que foi acentuado. Então, nós vamos ter que procurar uma palavra que seja também acentuada pela regra do hiato. Vamos lá. Café tem hiato, gente? Não tem hiato em café. Três tem hiato? Não. Ninguém tem hiato? Não. Parabéns, parabéns tem hiato? Não. Baú tem hiato? Tem, ó. O nosso gabarito, letra E. O U é a segunda vogal do hiato nesse caso. Show? Tranquilidade. Então, ó, professor, café é a regra das oxítonas. 3 é a regra do monossílabo tônico. Ninguém e parabéns também regra da oxítona. Show de bola? Então, nosso gabarito aí, letra é de eita, professor. Agora eu entendi. Show? Vamos à questãozinha de número 7. Ó, questão 7. Ele diz assim, ó, as palavras, de acordo com o contexto em que estão inseridas, podem apresentar diversas funções sintáticas. O termo grifado anteriormente, por exemplo, exerce função de você que faz. Tu que faz aí, faça. Essa aí eu vou dar um tempinho a mais, é mais complexa. Pense direitinho. Dá um tempinho a mais, porque é mais difícilzinho, né? Pense aí. Professor, tenha calma, tenha todas as chances de você pensar bem direitinho. Relaxa. E aí? Gente, ó, sabe como é que você resolve isso daí? Pela regra, né, da gangue, do complemento nominal e do adjunto nominal, né? Vamos lembrar como é que a gente faz, ó? Levar você lá para o quadro branco. Eu sou bonzinho, levar você lá para o quadro branco, ó. Existem dois termos. Vamos desenhar aqui, ó. Dois termos. Existe, ó, esse rapaz aqui, ó, que é o complemento nominal. Quais são os amiguinhos dele? Ele tem três amiguinhos, né? Três amiguinhos. Quais são? Adjetivo, advérbio, advérbio e o substantivo abstrato. Não é assim? Adjetivo, advérbio e substantivo abstrato. Lembrando que aqui, que nesse caso, o substantivo abstrato sofre, né?
ou recebe a ação. Aí vamos lá. Existe também o adjunto adnominal. Vamos lembrar? Cabecinha mimosa. Ih! Olha, aqui é o adjunto adnominal. Beleza. Professor, quem são os amigos dele? Substantivo concreto, concreto. E tem o nosso amiguinho substantivo abstrato. Beleza. Vamos lá. Aqui, o substantivo abstrato, ele não sofre, não. Ele pratica. Pratica a ação. Show de bola? Vamos estudar? Olha aqui. Veja só. Peraí. Olha aqui. Ele disse assim. No processo de pasteurização, a polpa do açaí, ó, eu vou puxar uma setinha para o que está antes. Gente, qual é a classe gramatical da palavra polpa? Ó, esse A é artigo, então o que vem depois é substantivo. Show de bola, professor. Substantivo. É um substantivo concreto abstrato. Gente, polpa já existe, né? Então já existem diversas polpas no mundo. Então, substantivo concreto. Vamos olhar aqui. O substantivo concreto anda com quem? O substantivo concreto. E, professor, o substantivo concreto, tá aqui, ó, ele só anda com o adjunto nominal. Ih, professor, é mesmo. Então vamos lá, ó. Só anda com o adjunto adnominal. Por isso, professor, vou marcar aqui, ó. Ele é um adjunto adnominal. Pronto. Qual é o gabarito? Ó? Letra C de contra-cheque, adjunto, adnominal. Certo? Vamos lá, questãozinha de número 7. Ó, quem foi meu aluno aí nas turmas regulares do concurseiro? Passei bem direitinho o bizu das gangues. Ah, professor, mas eu não fui, não. Mas, ó, no meu canal do YouTube tem um vídeo ensinando complemento nominal e adjunto adnominal. Beleza? Vamos lá. Questãozinha de número 8. Você que faz. Ele diz assim, ó. A palavra imediatamente foi formada pelo processo de derivação. Derivação. A única que não é formada por derivação é você que faz. A rocha. É isso aí, vou deixar você pensando um pouquinho. Enquanto isso, o professor vai aqui encher a garrafinha com água. Porque secou, tá sequinha a garrafinha, eu vou encher aqui, beleza? Pense aí um pouquinho. Pense, pense, pense. Vai dar certo. Vamos lá? Ah, fui encher a garrafa, deixei a bobônica da garrafa lá no rapaz. Deixa eu pegar aqui bem ligeirinho. Ah, agora sim, olha. Olha, tá bonita aqui, viu? Minha cabeça tá assim, gente, né? Esses dias cheguei à porta aqui de casa e parei e fiquei, meu Deus, eu tô entrando, eu tô saindo, né? O juiz tá daí para pior. Vamos lá, meus queridos, ó. O que é que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que essa palavra é formada por derivação. Derivação. Na língua portuguesa, só existem dois processos de formação. Ou é derivação ou é composição. Composição. É claro que esses processos, eles se dividem, né? Esses processos, eles se dividem. Pode ser derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, né? Pode ser composição por justaposição, aglutinação, mas ele não entrou no mérito. Ele só fez dizer derivação. Qual é a diferença? Na derivação, eu tenho uma palavra que é formada por um único radical. Radical.
Já na composição, eu tenho uma palavra que é formada por dois radicais, ou mais, né? Vou até falar aqui, ó, ou mais. Beleza. Então vamos lá, por exemplo, a palavra infeliz. De onde é que vem a palavra infeliz? Vem de feliz, né? Ou seja, vem de um radical só, vem de feliz, um único radical, é derivação. Agora, a palavra lobisomem vem de onde? Lobo, homem. Lobo mais homem. Então, nesse caso, eu tenho dois radicais, é composição. Então, se tiver um radical só, derivação. Se tiver dois ou mais, composição. Gente, aí ele diz assim, ó, é formada por derivação. Das alternativas abaixo, a única que não é formada por derivação, ou seja, ele não quer derivação, só resta o quê? Composição. Então, você vai ter que encontrar uma palavra que tenha mais de um radical na sua composição, que tenha dois radicais ou mais. Beleza? Vamos procurar. Ó, ó. Acebolado vem de onde? Cebola. Cebola, só tem um radical. Casamento, vem de casa, né? Por isso que diz que quem casa quer casa, né? Casamento. Esse mento, professor, não seria outro radical, não? Isso é um sufixo, gente, né? É um sufixo. Injusto vem de onde? Vem de justo, né? Só tem um radical. Lealdade vem de onde? Leal. Beleza, professor? Então não tem gabarito, não. Porque vinagre, gente, sabe como é que eu formo vinagre? É o que, olha? É vinho mais acre é vinho mais acre, né? Vinagre é vinho mais acre. Tem dois radicais, professor. Dois. Então é composição. Pois é. Nosso gabarito é letra A. Sem nenhum estresse. Ninguém se estressou, ninguém teve problema. Beleza? Tá todo mundo em paz aqui. Show? Matamos a questão, vamos para 9. Questão 9. Bom, sobre o elemento em realce anteriormente, assinar a alternativa correta. Vocês que fazem. Pense um pouquinho. Esse aí. E aí? Vamos lá? Ele diz assim, ó. No processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida durante alguns segundos e a temperaturas de 80 a 90 graus e depois é imediatamente resfriada. Esse processo, qual o processo, gente? Olha, esse processo, qual é esse processo? É o processo de pasteurização. Ou seja, o referente foi citado antes. O referente foi citado antes. Isso não lembra nada, não? Ó, tem um bizu que eu passei para você. Anáfora. Anáfora começa com an e an, lembra a palavrinha? Antes. An, lembra a palavrinha? Antes. Beleza, professor. Então, quando eu tenho algo que retoma algo que está antes, quando uma palavra retoma outra que está antes, eu tenho a anáfora. Show de bola, professor. Então, é anáfora. Ah, professor, então não tem gabarito, não. Tem, sabe por quê? Porque existe uma regra que diz o seguinte: toda vida, sempre que há anáfora, há coesão referencial. Referencial, né? Sempre que há anáfora, eu tenho uma coesão referencial. É regra, professor? É regra. Sempre que há anáfora, eu tenho uma coesão referencial.
Show de bola, professor. Então vamos lá, letra A. Trata-se de um elemento de coesão referencial. Está aqui o gabarito, não é anafra? Anafra faz coesão referencial. B. Deveria ser substituído por este. Não, gente. Eu uso esse justamente para retomar, ó. Tem até um bizu que eu passei para você, ó. Esse e este. Beleza? O esse eu uso para retomar. O este eu uso para apontar para o que vem depois. C. Retoma cataforicamente pasteurização. Gente, não é cataforicamente, é anaforicamente. D. Trata-se de uma menção esofórica. Gente, esofórica é algo que está fora do texto. Isso está errado, né? Está aí dentro do texto. É pasteurização. Letra E. Trata-se de um elemento de coesão sequencial. Não, é referencial. A sequencial é quando eu tenho conjunção integrante, né? Que a conjunção integrante ela dá sequência ao texto. Show de bola? Matamos aí a questão 9. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje, que é a questão 10. Ela diz assim, ó. No fragmento textual anterior, destaca-se um termo ao qual se pospõe uma vírgula. Sobre ela, assinale a alternativa correta. Bom, eu quero que vocês façam essas aí. Vou ficar caladinho aqui na minha. Show? É isso aí. Vamos lá? Gente, quando ele diz assim, olha, no processo de pasteurização, isso dá noção do quê? É como se fosse assim, olha, naquele momento, naquela hora ali que está fazendo a pasteurização, naquele instante. Então, isso aqui dá uma noção de tempo. É mesmo, professor? É. Só você raciocinar, gente. Ó. No processo de pasteurização, a polpa de açaí é aquecida, né? Então, vamos lá. É naquele momento, naquele instante, então dá noção de tempo. Se dá noção de tempo, é advérbio. Isso aqui é um advérbio. Gente, pense um pouquinho. Onde é a posição normal do advérbio? A posição natural do advérbio é no final. A posição natural do advérbio é no final. Se ele não está no final, eu vou dizer que ele está o quê? Olha, deslocado. Então, esse advérbio está deslocado. O que é que acontece? Né? O que é que acontece? Ele diz assim, ó, professor, se o advérbio estiver deslocado, se o advérbio está deslocado, ele vai fazer o quê? Se ele tiver até duas palavras, a vírgula é opcional. Mas se ele tiver a partir de três, a vírgula é obrigatória. Como é, professor? Então, se o advérbio deslocar tiver até duas palavras, a vírgula é opcional. Sim. Mas se ele tiver a partir de três, a vírgula é obrigatória. Sim. Quantas palavras ele tem aí? Olha. Uma, duas, três, quatro. Então, essa vírgula aqui, gente, ela é obrigatória. Show de bola. Vamos lá. Elimina a letra A, que diz que é incorreta. Elimina a letra B, que diz que é factativa. Elimina a letra C, porque ela diz que está correta, tendo em vista que sinaliza um complemento verbal, não é um complemento verbal deslocado, é um advérbio. E letra D, ó, está correta e é obrigatória. Ah, professor, mas espera aí, então tem duplo gabarito. Porque ó, a letra E diz assim, está correta, pois sinaliza uma oração substantiva. Ó, nada a ver, gente, ó. Ela está mostrando aí um advérbio deslocado, beleza? Vou voltar aqui para falar com vocês um negócio. Pessoal, pense naquilo que eu falei no começo da aula. Entenda fazer essa prova como um privilégio que você tem. Gente, as coisas que nós temos comumente, as coisas que nós temos no nosso dia a dia, né? Uma camisa para vestir, um chinelo para usar, né? Sei lá, uma cama para dormir. Gente, isso aí são orações de pessoas. Sabia? Que o que você vive tem alguém orando para viver. Existem pessoas
orando para ter a saúde que você tem. Existem pessoas olhando para o céu e clamando para comer todo dia o que você come. Só que a rotina cega a gente em relação aos nossos privilégios. E é por isso que a gente murmura, é por isso que a gente reclama, é por isso que a gente tem medo, né? Então, relaxa sua mente, vai dar certo, certo? Quando você tiver com medo, comece a pensar nos benefícios que o Senhor já fez na sua vida. Salmo 103, e versículo 2 diz o seguinte, olha: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Sabe por que que a gente tem medo? Porque a gente se esquece dos benefícios que o Senhor já fez na nossa vida. Sabia? Lembra aquela conta que você dizia, meu Deus, como é que eu vou pagar? E você pagou. Só que você esqueceu disso que Deus ajudou você. Lembra aquela doença pela qual você passou, pensou que não ia ficar bom, que não ia ficar boa, mas hoje você ficou, mas você nem lembra do que Deus fez na sua vida. Então, o salmista, ele dizia, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Se você parar um pouquinho para pensar em todos os benefícios que o Senhor já fez na sua vida, você não tem medo. Deus não mudou, você sim, mas Deus permanece o mesmo, né? Então, que Deus abençoe vocês, certo? Desejo que vocês façam uma excelente prova, né? Deus abençoe, continue firme, né? Entregue seu caminho ao Senhor, relaxe sua mente, não deixe que sua mente sabote e tudo vai dar certo. Tudo tem um tempo certo, tudo tem a vontade de Deus, certo? Um abraço, pessoal, até a próxima. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau.